Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Está no ar o programa que está transformando vidas. O ministério que está explicando nesses dias que o diabo não existe mais. Bem-vindo você que está aí já há algum tempo assistindo, ouvindo o nosso programa. Nunca se esqueça, a primeira coisa que nós devemos falar pela manhã é confessar o pacto. Tudo está bem, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu confesso que o anjo que me serve vai me conduzir em triunfo e nada vai dar errado para mim. Aquilo que parece que deu errado simplesmente é uma oportunidade para eu exercitar esse conhecimento, sabendo que tudo coopera para o meu bem, porque afinal de contas está escrito que aqueles que amam a Deus, para estes, tudo coopera para o nosso bem. Então, pegue um caderno, uma caneta, pegue tua Bíblia se você puder, grave esse programa também, chame uma pessoa, um vizinho, um amigo, aquele que estiver aí próximo a você, ligue, telefone, diga, está no ar o programa que está ensinando que o diabo não existe mais. Você deve fazer essa propaganda aí, porque afinal de contas você já fez tanta propaganda, não é, de coisas que te prejudicaram, não é verdade? Então está na hora de você fazer propaganda de algo que te traz benefícios, de algo que te faz bem. E aqui hoje nós vamos continuar, vamos dar sequência nesse assunto. Bom, continuando aqui o tema, eu sei que você está ansioso para ouvir mais, e hoje tem mais coisas, e cada dia vai ter mais coisas, porque essa palavra é viva e eficaz, né? Esse tema é um tema interessante porque as pessoas estão veladas, estão cegas, né? Estão com um véu nos olhos espirituais, um véu grosso, uma cortina daquelas chamadas blackout, sabe aquela cortina que tapa toda a luz do dia e você pensa que ainda não amanheceu e quando você vai ver já amanhã já vai avançada, né? Então, a religião deixa as pessoas veladas. E a religião, ela cria um misticismo. Ela cria um misticismo em cima daquilo que ela não sabe explicar ou não sabe tratar. O misticismo dos demônios. Você sabe que isso é um misticismo tremendo dentro das chamadas igrejas. Então, existem livros, por exemplo. Você vai numa livraria, você encontra facilmente 7 passos para expulsar os demônios. Aí vende o livro lá, aquele escritor vai ensinar como é que você tem que fazer, qual é a simpatia que você tem que fazer para expulsar os demônios. O outro já vende o óleo ungido especial para passar na pessoa e o demônio não chegar perto. Ou então aquela que já está endemoniada, quando usa o óleo ungido, imediatamente ela fica exorcizada, né? Liberta do chamado demônio. Em outros lugares tem os cultos de libertação, como é chamado por aí, cultos de expulsar demônios, tal. E a pergunta interessante é, onde é que nasce esse misticismo? Da onde é que as pessoas tiram tanto misticismo assim, tanta imaginação, tanta criatividade? A resposta é simples, abençoado, uma palavra só, a Bíblia. Esse misticismo nasce na Bíblia, e mais especificamente nos livros históricos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, do chamado Novo Testamento, os livros históricos. Nesses 4 livros, é daí que toda essa religiosidade que está aí pregando o diabo, é daí que eles se baseiam para tirar esse tipo de prática, né? Esse tipo de ensinamento em suas reuniões. Porque você, quando vê esses 4 livros, quando você lê e passa e dá uma olhada nesses livros históricos, eles narram a prática diária da vida de Jesus de Nazaré. Então você vê que Jesus de Nazaré, em vários momentos diferentes, ele estava fazendo muitas coisas. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 8, verso 26, a Bíblia fala sobre aquele endemoniado gadareno, que é aquele que estava lá do outro lado do Mar da Galiléia, né, daquele grande lago, e quando Jesus atravessou, chegou e pisou naquela margem, então aquele homem que diz a Bíblia que morava nos cemitérios e tal, e nenhuma corrente prendiam ele, mas ele se soltava e tal, então diz que ele tinha legiões de demônios.
Então, ali Jesus, naquele momento, expulsou aquela legião daquele homem e tal, aquele homem ficou liberto. Então as pessoas veem que Jesus expulsou o demônio também. Em outro lugar, no livro de Marcos, no capítulo 9, verso 29, a Bíblia fala também que Jesus disse assim, olha, esse gênero, falando de uma classe lá de demônios, esse gênero só sai com jejum e oração. Isso é muito comum nas chamadas igrejas conhecerem essa passagem. Então, um outro lugar onde Jesus expulsava o diabo. E você que está ouvindo o programa, que nós estamos falando que o diabo foi destruído, você de repente está pensando assim, agora você está pensando aí, está vendo? A Bíblia fala que Jesus expulsava demônio. Claro que fala, mas eu te chamo a atenção, não é? E te digo que tudo isso ele fazia antes da cruz. Antes da cruz, tudo isso era válido. Antes da cruz, o diabo estava ali mesmo. Lembra? O diabo habitou ali até a cruz. Lembra que em outro lugar que fala da mesma passagem, do Gadareno, em Mateus 8, 29, diz que essa legião de demônios de repente saltou e perguntou a Jesus, o que você tem que vir a nos atormentar antes do tempo? Então lá naquela época era válido isso. Aqui não, porque nós estamos em 2009 e o divisor de tudo isso é a cruz. Você precisa entender que você está depois da cruz. E lá, todas essas passagens que eu li para você, elas se referiam a uma época anterior à cruz. Então, na cruz, Cristo destruiu o diabo. O livro de Lucas, capítulo 1, verso 4, se você anotar isso que eu estou te dizendo, é bem importante, porque depois você pode ir fiscalizar, né, conferir. Lucas 1,4 diz, olha, nós somos historiadores. É o que Lucas diz ali no capítulo 1, do verso 1 ao 5. Ele fala, olha, eu não vi, eu não estava ali, eu não andei com aquele pessoal, aquelas pessoas, né? Mas, como muita gente resolveu escrever, eu também resolvi escrever. Mas, primeiro eu procurei pôr em ordem os fatos que aconteceram. Então, Lucas foi e fez uma reportagem, uma investigação, uma reportagem investigativa a respeito desses fatos. E Lucas diz, olha, nossos livros são históricos, porque eles contam a história de acordo com aquilo que cada um viu, ou que cada um ouviu, né, de alguém, e de acordo com a sinceridade do escritor também, porque aí conta. Lucas é bem honesto, ele diz, olha, eu só escrevi depois que eu pesquisei. Se você ler isso com atenção, você vai ver, Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 5. Ele diz, olha, eu pesquisei, pus em ordem, né? Me contaram muitas coisas, aí eu fui conferindo o que não era, eu deixei de lado, o que tinha alguma evidência eu coloquei em ordem aqui e registrei. Tá? Foi assim, olha, Jesus passou por tal lugar, fez isso, fez aquilo e tal. Bom, o fato é que os religiosos, eles capitalizaram em cima desse assunto, como eu disse ontem, e o cinema também. Né? Todos eles ganham dinheiro em cima da vida do diabo. Por quê? Porque interessa para quem está ganhando alguma coisa que o diabo supostamente esteja vivo, porque justamente ele está ganhando com alguma coisa. Você vai no cinema, vai ver o exorcista, vai ver a briga do demônio com o outro anjo e tal, aquela coisa toda. E aí, quando você sai do cinema, depois de ver um filme assim, ainda mais se você sair muito tarde, for caminhando pela rua e estiver escuro, você vai ficar com medo até da sombra. Por quê? Porque aquela película, ela te impressionou. Ela te fez viajar para um mundo fantasioso que estava na mente do criador do filme. E você, claro, foi no cinema para se divertir. Você tem que entrar no clima da história para você poder desfrutar daquela história ali. Isso é assim, é um livro que você lê. Você tem que entrar na história, não é? No cinema também. Só que as pessoas começam a querer acreditar que aquilo é real, que aquilo realmente existe. É assim que a religião trabalha. Então, uma pessoa que frequenta um lugar, uma religião, que trabalha com isso, que trabalha pregando demônios, expulsando demônios, dando fama ao demônio, ao diabo e tudo mais, quando uma pessoa assim, que frequenta um lugar desse,
acorda de noite por qualquer motivo e escuta um ruído, imediatamente ela associa. É o diabo, é o demônio. Você diz que o demônio está destruído, mas eu escutei um barulho na cozinha de madrugada e eu fui lá ver, não tinha nada. E tal. Então ela vai jogar todo esse sentir, esse pensamento, essa impressão em cima daquilo que ela está acostumada a ouvir no lugar que ela frequenta. Pois é. Isso é bem importante, esse preâmbulo, esse início de programa aqui, porque eu vou ler para você agora um verso, anote aí, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 3, ok? 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, diz assim: mas o Espírito, Deus, diz claramente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Você já sabe o que significa apostatar de alguma coisa, né? Apostatar significa se afastar, né? Deixar de lado e ir para outra coisa. Paulo diz, apostatarão da fé, alguns, escutando a espíritos enganadores. Veja bem, espíritos agora com E minúsculo, ou seja, um comportamento, uma doutrina, um ensino, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja o que Paulo diz aqui. Se você escuta isso faz você apostatar ou se afastar da fé. Vou ler o resto. Diz assim, pela hipocrisia de mentirosos, Paulo está chamando de mentirosos, que tendo cauterizada a sua própria consciência, proibirão o casamento e pronto, doutrina de demônio. Se você conhecer alguma religião que proíbe alguém se casar, isso é doutrina de demônio, não é? Doutrina carnal, invenção humana, coisa de carne. E mandarão se absterem de alimentos, jejum, né? Pô, caramba, isso tá sério o assunto aqui, porque nós estamos falando de um assunto e já estamos entrando em outro. Pois é, Paulo diz, olha, esses espíritos do engano, essas doutrinas enganadas, enganosas, né? Essas doutrinas de demônios, toda vez que você vê, por exemplo, celibato é uma doutrina de demônio. Jejum é uma doutrina de demônio. Mas você está perguntando, mas peraí, você não está dizendo que o diabo foi destruído? Sim, mas você no final do programa vai entender o que significa o demônio em você. Hoje, peraí, está destruído ou está em mim? Abençoado, o que restou, adiantando aqui, o que restou do diabo nessa terra foi a carne que nos veste, né? Então, se você está num lugar aonde estão te ensinando outra coisa diferente do evangelho da incircuncisão, isso é doutrina de demônios, e daí surge uma porção de invenções. O celibato é uma dessas invenções. É por isso que um homem, um sacerdote, que foi criado normalmente como você, como eu, para ter sexo normalmente, não é? Porque ele participa daquela religião que é uma doutrina de demônio, na verdade, ele é proibido de se manter com relação sexual, de se casar e tudo mais. O que vai acontecer? O que você vê por aí. Crianças abusadas sexualmente, né? Você viu essa reportagem aí de El Salvador? Os sacerdotes católicos durante 25 anos abusaram, 25 anos abusando das crianças surdas, mudas daquele instituto. Por que esses homens fazem isso? Claro, o homem foi criado para ter o sexo normal e depois ele, para participar daquela religião, ele tem que abrir mão disso. Já viu, né, o que vai acontecer? Você já experimentou isso na tua vida, você sabe o que acontece com alguém assim. Então, no mesmo lugar está escrito que jejum também é doutrina de demônio. Não sei se você conhece algum lugar. Eu não conheço algum lugar que faz jejum. Eu não conheço nenhum. Conheço muitos. Não, nenhum, não. Muitos. Né? E a Bíblia está dizendo que é doutrina de demônios, né? Mas nós estamos falando da destruição do diabo. Então, como é que começou? Como é que foi destruído esse império? Eu li para você Isaías 27, verso 1, que diz que naquele dia o Senhor matará o dragão que está no mar. Isaías profetizou falando da cruz. No dia que Jesus for à cruz, o diabo vai ser destruído. Eu li para você Ezequiel 28, 19, que Deus também promete ali destruir o diabo para sempre. Diz, espanto serás
e para sempre deixarás de ser. Falando de Lúcifer, essa passagem de Ezequiel 28. Você sabe, aquele anjo belíssimo. A religião diz que o diabo era feio, a Bíblia diz que ele era bonito. É tudo diferente. Bom, e como é que começou esse império? Aqui é que eu vou começar a me deter um pouco mais para que você possa entender essa destruição do diabo. Porque eu confesso que durante essa semana você vai entender isso. Se não entender, a gente continua na outra também. Veja o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Diz assim, olha. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, viu? Não foi uma mulher, não foi uma serpente, foi nada disso. Por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, aqui começou o império da morte. Veja bem. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram, ou seja, todos herdaram a atitude de Adão. Então a Bíblia diz que a morte passou para todo mundo. De Adão até a cruz reinou o império da morte. Adão sozinho cometeu, ou seja, caiu, e isso é como um dominó. Você já botou dominó em pé assim, um do lado do outro? Você dá um toque no primeiro, os de trás caem, vão caindo em sequência. Tá. Então, de Adão até a cruz, todo mundo herdou a atitude de Adão. Não é como uma xerox. Se você vai tirar uma cópia xerox e a matriz está manchada, todas as cópias vão estar manchadas. Não adianta você ir tirando cópias para ver se a mancha vai saindo, vai sumindo. Não, senhor. Todas elas vão continuar manchadas. Então, aí começou o império da morte, quando Adão trouxe o pecado para o mundo. Né? Aí acontece que, hoje eu estou falando muito aí, mas é que eu estou contando para você uma história que já passou. Né? Então, em Hebreus 2,14, a Bíblia diz, de maneira que, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, quer dizer, eu e você que somos filhos, estamos vestidos por um corpo humano, né? Ele também participou do mesmo. Aonde? Lá em Jesus de Nazaré. Para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Então a Bíblia está dizendo aqui que o diabo tinha o império da morte. E lá em Romanos 5,12, eu mostrei para você que foi assim que começou o império da morte. Por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Começou o império da morte. Quando chegou à cruz, Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte. Tinha. Como é que esse império acabou então? Estou te mostrando, passeando com você para lá e para cá, para que você saia desse engano de acreditar que o demônio, o diabo existe e tal. Veja o que diz Romanos 5,18. Como foi que o império da morte acabou. Diz assim, assim que como pela transgressão de um só veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um só, Jesus de Nazaré na cruz, veio a todos os homens a justificação de vida. Então o império da morte começou com a desobediência de um só, a morte entrou no mundo e todo mundo herdou aquilo que Adão fez. E Romanos 5,18, a Bíblia diz que, da mesma maneira que isso aconteceu assim a partir de Adão, da mesma maneira, a partir de Cristo, você está justificado. Estou falando aqui que o pecado entrou e o império da morte, não é, reinou através do diabo, através desse grande imperador da morte que foi o diabo. Em Romanos 5,18, nós estamos falando que a transgressão entrou por um e saiu por outro. Hebreus 2,14 diz que também na cruz Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte. E foi assim que o império da morte acabou. Letra A, pela transgressão de um, o império da morte foi levantado. E letra B, pela obediência de um, ele acabou. Então o império da morte acabou. Agora veja, escute o que diz Romanos 5,19.
Porque assim como pela desobediência de um homem os muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos. Você está vendo que nós estamos misturando aqui o pecado com a destruição do diabo e tudo isso? Claro, abençoado, é porque tudo isso terminou na cruz. Começou em Adão, o império da morte, o pecado, né? E terminou na cruz. O diabo foi destruído na cruz, o império da morte foi destruído na cruz e o pecado foi tirado na cruz. Tudo é a cruz, não é pastorzinho nenhum que vai livrar você de nada não, abençoado, mediante uma quantia, não é? Ou mediante... Não. Cristo já te livrou. Caramba, é bem... Para você que está ouvindo, é bem, talvez até assim, espantoso, mas estava escrito, né? Espanto serás. É bem espantoso você ouvir o diabo não existe, mas, caramba, existe tanta coisa. E as tentações? Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13. Diz assim, olha: não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Toda tentação está na tua carne. Não está no diabo lá fora e entrou em você. Não. Você tem um corpo de carne que foi o que restou do diabo lá atrás. Então, toda tentação vem da carne. E aí, quando você dá vazão ao que tua carne está empurrando para você fazer, não é? A carne vai te levar, vai te impelir, vai te empurrar a você fazer coisas erradas e às vezes você vai fazer. E as coisas erradas têm uma consequência tremenda na tua vida, não é verdade? Comumente a religião vai dizer que você está com o diabo, que o diabo está na tua vida, está na tua família, mas o diabo foi destruído. A tentação vem da carne, a tentação é humana. Vou ler de novo, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Nós vamos fazer um intervalo agora, que depois vamos continuar mais um pouquinho, não é, com esse tema. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Quer mudar tua vida? Está cansado e sobrecarregado? Venha conhecer a palavra de sabedoria que estava oculta até agora. Ministério Reconciliados com Cristo. Te esperamos! Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. É isso, abençoado. E hoje nós estamos continuando explicar a você que o diabo já não existe, mas existe uma representação do diabo que está na carne humana. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, que toda tentação é humana. As pessoas comumente dizem: não, porque o diabo me tentou, né, irmão? Aí eu fiz isso. Não, porque o diabo, sabe, o diabo é sujo. Aí o diabo me tentou e eu fiz aquilo. Não, o diabo... Esqueça a coisa de sujo ou de limpo. O diabo foi destruído. É melhor. Não, o diabo foi destruído. Mas a minha carne, né, tem o registro de Adão. E aí a minha carne me impeliu para fazer algo que eu não deveria. Você me perdoa? Você pode me desculpar? Você pode... Como é que podemos consertar esse assunto aqui? Porque tudo vem da carne. A carne produz visões para você. Sentimento. Você sente coisa. Você vê. Você ouve. Né? Você às vezes está andando no escuro sozinho, né? Sozinho no lugar, andando assim no escuro, de repente a tua carne começa a querer te impressionar e você escuta um barulho que não tem, você vê sombra que não tem, porque a carne tem feitiçaria. Gálatas 5:19, a Bíblia diz que
A feitiçaria está na tua carne, está na minha carne, está na carne de todo mundo. A tua carne dá vida a essas coisas. Por que a nossa carne não dá vida a essas coisas? Nós que já estamos com os olhos do entendimento iluminados. Justamente porque estamos com os olhos do entendimento iluminados. Então, tudo aquilo que a nossa carne nos propõe, nós passamos pelo filtro do evangelho da incircuncisão. E aí não adianta, não passa. O que a carne propõe não passa porque não combina. Você, com os olhos do entendimento iluminado, você começa a compreender essas verdades. São coisas bem profundas, são coisas bem importantes, mas ao mesmo tempo são bem simples. Leve e suave, exatamente como Jesus de Nazaré falou que seria, né? Então, todos nós, eu mesmo que estou aqui do lado de cá do microfone, eu sentia isso também, eu expulsava demônios, eu via coisas, tudo isso que você talvez que está aí me ouvindo sinta ainda, né? Não sei, ou veja, tudo isso a gente também sentia, abençoado. Então nós começamos a compreender a verdade dos fatos, nós começamos a compreender tanta coisa. Primeiro, você precisa não arredar pé do que você está entendendo aqui, que o diabo não existe mais. Porque você vai encontrar outros versos que falam do diabo, de Satanás e tudo como esse que eu vou ler para você agora. Romanos 16, 20. Paulo estava escrevendo para um povo que ainda não estava iluminado. Paulo estava tratando de explicar para eles pouco a pouco, e volta e meia e eles voltavam para o mesmo entendimento equivocado. Ou seja, era um povo que não estava debaixo do conhecimento da graça. Ok? Então ele dizia o seguinte, Romanos 16, 20. E o Deus de paz, em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. E logo a seguir ele diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ou seja, aquele povo não estava em graça. E se você está qualquer lugar, qualquer religião aí, né? Se você faz parte de qualquer coisa do sistema religioso, você também não está em graça. E para você, o diabo está vivo. Então essa expressão que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que logo no momento que você compreender essas verdades espirituais, Satanás fica como que esmagado, desaparece, ele some do teu conhecimento. Aqui, Paulo, essa expressão que ele usa, em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés, você pode compreender debaixo do conhecimento, debaixo dessa autoridade que o conhecimento do Evangelho te dá para você perder o medo do diabo. É isso que ele queria dizer nessa expressão aqui. Porque se você não tem esse conhecimento, para você o diabo está vivo. Para você o diabo está por aí, entrando, saindo, e para você Cristo não destruiu o diabo na cruz. Para você, isso não foi bem assim, você sempre vai procurar uma desculpa para explicar que o diabo está vivo. Por quê? Porque você não está debaixo do conhecimento da graça. Você está vivendo o pacto da graça, mas está debaixo do conhecimento antigo, das coisas velhas e antigas, né, da lei de Moisés. Então, falando ainda de pés, Efésios 1, 22, a Bíblia diz, e submeteu todas as coisas debaixo de seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja. Falando de Cristo, a igreja, e todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Todas as coisas. Mas a igreja trabalha com conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você imediatamente apaga essa figura. Ou melhor, o conhecimento apaga essa figura de Satanás, do diabo, de demônio da tua mente. E aí é como se ele tivesse sido esmagado debaixo dos teus pés, debaixo dos pés do Senhor, debaixo dos pés do conhecimento, debaixo dos pés da igreja, debaixo dessa autoridade também. Porque, olha, abençoado, sem conhecimento as pessoas dão vida a determinadas coisas. Por exemplo, você já ouviu falar de olho grande? Você já ouviu falar de mal olhado numa criancinha? Aí leva na rezadeira, a rezadeira faz uma reza, um negócio, um patuá, claro que ela também cobra, né? Porque, você sabe, ela tem que comer arroz com feijão.
Aí você tem que pôr aquele patuá dentro da roupa da criancinha, num lugar onde ninguém veja, porque não pode estar à vista de ninguém. Por quê? Porque aquilo ali tem poder de fechar o corpinho da criancinha e ela fica livre do mal olhar, do olho grande, coisa e tal, não é? As pessoas dão vida a uma vela, não, segunda-feira é dia das almas, vamos acender uma vela, porque vela para as almas e não sei o quê. E a pessoa começa a fazer aquilo de maneira como uma rotina, e acostuma, e aquilo passa de pai para filho. Se você perguntar o fundamento, ninguém sabe, mas minha mãe fazia, minha avó fazia, minha bisavó também, eu acho que é bom. Aí eu faço também. Tem outras pessoas que pegam, matam uma galinha e põem numa encruzilhada e diz que aquilo ali vai dar jeito em alguma coisa, porque é uma oferenda para uma entidade espiritual. Você já viu espírito comer galinha? Não combina, abençoado. Não é? Aí acende uma vela vermelha e preta, as cores do Flamengo, não sei por que essa implicância, mas bota lá e diz que aquilo ali é não sei o quê, põe uma garrafinha de uma cachaça e tudo mais. Então um louco, de repente passa, chuta, um bêbado, um louco que está na rua perdido, ele bebe aquilo ali, tudo, e aquilo fica por isso mesmo, porque são coisas que só têm vida para aquelas pessoas que fizeram, porque elas não têm conhecimento, elas dão vida a essas coisas. Amarra uma fitinha no braço, hein? Vai lá na Bahia que você amarra uma fitinha no braço, andando lá por Salvador uma vez, lá no Pelourinho, então tem muito isso. Aí, poxa, mas peraí, essa fitinha, então as pessoas dão vida a coisa, água, uma aguinha, vem aqui que eu vou pegar aqui um raminho, vou te jogar uma aguinha, vou fazer um sinal da cruz, e isso vai te benzer, vai te abençoar, vai te limpar de alguma coisa. Da mesma maneira, sem conhecimento, as pessoas dão vida a essas coisas. As pessoas dão vida ao demônio, dão vida ao diabo, dão vida a Satanás. A Bíblia diz que ele não existe mais, mas as pessoas que não têm conhecimento acerca do Evangelho, da incircuncisão, não é? O diabo começou a sua obra em Adão e terminou quando Cristo morreu na cruz, como está em Hebreus 2,14. Mas quem não conhece isso, para esta pessoa, o diabo está vivo. O diabo está por aí, fazendo uma porção de coisa. E a Bíblia diz que toda tentação que restou agora, que existe nos dias de hoje, é carnal. 1 Coríntios 10, verso 13. Toda tentação é humana. Por que toda tentação é humana? Não pode ser diabólica. Não, ela foi diabólica quando ele plantou isso no primeiro homem. Mas agora o diabo não está entrando e saindo de ninguém, porque ele foi destruído. Mas ele também nem precisava entrar e sair de ninguém, porque na nossa carne tem tudo que está em Gálatas 5,19. Todas as obras da carne estão ali. E você encontra ali cada coisa que justamente é o que está em toda a carne. Bom, o que resta agora, se o diabo foi destruído? Bom, o que resta agora são os desejos enganosos, né, que a tua carne e a minha carne podem, em algum momento, demonstrar. Por isso é que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 27, diz assim, ó, senão que eu golpeio meu corpo, ou melhor, vou ler o 26, ele diz assim que eu corro dessa maneira, não à toa, eu luto dessa maneira, não dando golpes no ar, no ar, diz Paulo, senão que eu golpeio o meu próprio corpo. Olha só o que ele diz, ele se humilha, ou seja, ele leva cativo os desejos enganosos e o ponho em servidão. Em servidão de quem? Em servidão a você, que é um espírito perfeito. Não é? O teu corpo é uma coisa, o espírito é outra, né? Para que não seja que eu, tendo sido um anunciador para outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu não fico por aí expulsando demônio, mandando do norte para o sul, do leste para o oeste. Não, o que eu faço? Eu trato de manter o meu corpo debaixo do exercício do domínio próprio. Isso é o que significa você golpear o teu corpo. Teu corpo quer fazer aquilo, mas você é mais forte do que ele, você não deixa. Porque se você soltar esse cachorrinho do nosso corpo, ele vai fazer. E depois você vai sofrer a consequência. Então Paulo diz, não adianta eu ficar dando golpes no ar, acusando o irmão, a irmã, foi meu vizinho, por isso que eu fiz aquilo. Não, você fez aquilo porque a tua carne levou você a fazer. Não foi o diabo, não foi nada disso. Isso está na tua carne. Paulo diz, eu não dou golpes no ar, eu não fico culpando ninguém, nem fico pagando um preço para isso ou para aquilo, não. Eu trato
de exercer o domínio próprio e dessa maneira eu me controlo. E aí o diabo com D minúsculo, né? O gênero carne não me domina. Você já reparou uma coisa? Toda vez que Paulo usa a palavra diabo na Bíblia, né, a não ser quando ele fala que foi destruído, ele está falando de gente desordenada. Em vários lugares ele fala, não é, de gente desordenada. Tem um lugar que ele fala assim, uma passagem que ele diz: não deis lugar ao diabo. Mas ali, antes, se você ler o contexto, ele está dizendo: aquele que minta, não minta mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que prejudicava o outro, não prejudique mais. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, não deixe que tua carne te leve a fazer aquelas coisas que o diabo plantou em Adão. Entende, abençoado? Então, às vezes as pessoas se comportam mal pra caramba e têm consequências nas suas vidas e depois vão para uma igreja, para o pastor orar para livrar daquele demônio, daquele diabo. Não tem diabo nenhum, foi você mesmo que lá atrás plantou alguma coisa e agora você está passando uma consequência. Tremenda essa mensagem, não é verdade? Porque ela põe você diante de um espelho. Ela tira as costas largas do diabo, né? E explica a você que hoje o diabo não existe mais. Agora, tem os versos que o sistema religioso utiliza mal utilizado. E aqui nessa parte final do programa, eu quero ler para você Efésios, capítulo 6, verso 12. Olha só o que a Bíblia diz. E é Paulo, hein? O mesmo que diz que o diabo foi destruído, olha o que ele fala em Efésios 6, 12. Ele diz assim: porque nós não temos luta contra carne nem sangue. Ou seja, pessoalmente, nós não temos nada contra ninguém. Senão, a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não olhe para cima, porque regiões celestiais é aqui. Você não viu que a Bíblia em outro lugar diz que a igreja está assentada com Cristo em lugares celestiais? Lugares celestiais é aqui. Então o que é um principado? A nossa luta é contra um principado, uma potestade. Um principado e uma potestade, não é? É uma pessoa que tem poder de influência sobre muita gente. Isso é uma potestade tremenda. Um presidente de uma república como o Brasil é uma potestade grandíssima. O que ele fala forma opinião. Ele é um principado. E se esse homem não conhece o Evangelho da Graça, ele vai falar e induzir e fazer algumas coisas que vão acabar prejudicando o seu governo, aqueles que estão debaixo do seu governo, ou melhor, os governados por ele, você, eu, todos nós que moramos aqui. Então, principado e potestade é um professor numa escola com muitos alunos, é um pastor no rádio, é um sacerdote numa chamada igreja que está ali celebrando, fazendo uma cerimônia, mas ele pode ser um principado da luz ou uma potestade das trevas. O que significa trevas? Você lembra? Desconhecimento. Então, o que é uma potestade das trevas? É um homem que tem um poder de comunicar tremendo, mas em relação ao evangelho ele não conhece nada, ele está em trevas. Então ele vai dizer para você que o pecado está aí, que o diabo existe, e cuidado, e vai orar, e não sei o que, para livrar e tal. E ele vai formar isso em você, porque ele tem poder para isso. Ele comunica para isso. Ele é um principado, ele é uma potestade, ele é um governador deste momento, deste século. Agora mesmo nós estamos falando a milhares de pessoas, e eu estou te explicando algo que você talvez nunca tivesse ouvido. Então, um indivíduo que não está iluminado por essa palavra, ele pega esse versículo aqui e faz um estrago na tua vida. Que aqui está falando de trevas, de hostes espirituais da maldade. O que é uma hoste espiritual da maldade? Aqui é um comportamento errado diante de Deus, celibato, né? Porque espirituais com E minúsculo, né? Você sabe, hostes espirituais da maldade, são doutrinas. Poxa, você privar uma pessoa daquilo que ela foi criada naturalmente para ser, vai trazer problema para alguém, é muita maldade. Então, um governador das trevas,
é alguém que pega um microfone e te fala sem nenhum conhecimento disso que nós estamos falando aqui, por exemplo. Né? Uma pessoa assim é uma potestade, é um governador, é uma pessoa que tem influência muito grande. Regiões celestiais, aqui, já te disse. Né? E o crente está livre do diabo. Isso, eu quero terminar esse programa falando bastante isso. Você está livre do diabo. O que você precisa conhecer é que você tem duas naturezas, uma espiritual e uma outra carnal. E a vantagem é que com o evangelho da incircuncisão, com a mente iluminada, você pode levar cativo os desejos enganosos que estão na tua carne. Você lembra que a Bíblia diz que Cristo nos trasladou para outro lugar, para outro reino? Ele destruiu o diabo e nos transportou para o lado de cá. Nós, abençoados, nós não temos 2000 anos de idade, não é verdade? Então nem transladados nós fomos. Nós já nascemos no reino. Quando nós nascemos, nada disso existia mais. Foi a religião que os teus pais praticavam, que levaram você quando era pequenininho, né? Foi essa religião que colocou na tua mente isso que você pensa que existe, diabo. Não é? Essa religião colocou. Porque, na verdade, você já nasceu aqui depois da cruz, você não tem nada com isso. Não, eu já nasci aqui. Quando eu nasci aqui, Cristo já tinha resolvido o assunto. Poxa, mas então por que as pessoas acreditam que o diabo está vivo? Porque elas frequentaram alguma religião que fez nelas uma sujeira cerebral. Agora nós estamos fazendo uma lavagem cerebral. Agora teu cérebro, tua mente está ficando limpinha em relação a esse assunto. Né? Porque estava bem cheio de teias de aranha, de coisa de demônio, de situações estranhas, imaginações e sentimentos e visões, coisas que você possuía. Então se acabou o temor. Você acorda de manhã, caramba, o diabo não existe. Ah, por isso que esse dia está tão lindo assim, por isso que eu estou me sentindo bem. E isso começa a funcionar no teu corpo. E para transformar a tua mente, tem que tirar esses diabinhos aí que até então você acreditava que existia. Porque o que há do lado de cá da cruz é só anjos abençoados. A pessoa escuta um barulho, por que tem que ser o diabo? Por que não pode ser um anjo? Ou então, por que não pode ser uma panela que você deixou lá meio assim falso e de repente não tirou o sabão direito, ela escorregou e fez barulho sozinha? Por que tem que ser o diabo? Por causa da mente contaminada. Por isso é que nós usamos uma expressão, você precisa ter mente limpa, limpa consciência. Tua mente tem que estar limpa pela lavagem desta palavra. Essa palavra, ela tem o poder de entrar em você, não é? Penetrar até o mais profundo. Veja que ela mesma diz que ela é viva e eficaz para isso. E então divide todas as coisas, e eu tenho certeza que hoje você entendeu uma vez mais que o diabo foi destruído. O diabo não existe mais. O sistema religioso se interessa em manter o diabo vivo por dois motivos: ignorância em relação ao assunto, e o outro motivo ainda é pior do que o primeiro, que é o interesse material que o diabo traz para as religiões. Por causa do diabo supostamente vivo, as pessoas pagam, sustentam, entregam tudo por medo, por temor, por desconhecimento. Até hoje, você pensou que o diabo existia, você pensou que o diabo estava aí, entrando, passeando e tal e tal. Agora você está com a oportunidade, você entendeu que o diabo não existe mais. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Quer mudar tua vida? Está cansado e sobrecarregado? Venha conhecer a palavra de sabedoria que estava oculta até agora. Ministério Reconciliados com Cristo. Te esperamos!
Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp 21 99 104 83 88. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo.